Galera, o filme O Telefone Preto já está entre nós, ele estreou nos cinemas brasileiros no dia 21 de julho e já tem muita gente elogiando o filme, tanto por parte da crítica especializada quanto por parte do público comum. Mas você sabia que esse filme é uma adaptação de um conto de ninguém mais, ninguém menos que o filho do fucking mestre de terror Stephen King? Sabia não? Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse conto, dizer se vale ou não a pena ler o livro antes de ver o filme, trazer muito conteúdo extra pra vocês e claro, tudo sem spoilers, então não sai daí e assiste o vídeo até o final. Fala galera nerd, eu sou o Emerson, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Vale ou Não a Pena Ler aqui do canal. E eu sei, jovens, que eu tenho andado meio sumido daqui ultimamente, mas calma lá que é por uma boa causa. Na verdade eu precisei parar um pouquinho com os vídeos exatamente para dar uma ajustada aqui na nossa estrutura, para poder melhorar ainda mais a qualidade e a frequência dos vídeos aqui no canal. Porque para quem não sabe galera, o Leitura Nerd ainda é um canal novo aqui no YouTube. Como todo canal novo, a gente ainda tem aquele velho probleminha de disponibilidade de recursos que eu sei que vocês entendem bem. Pobre é uma coisa triste. Mas podem ficar tranquilos que as coisas já estão melhorando e aos pouquinhos a gente vai voltar a se organizar por aqui para poder trazer um vídeo novo toda semana para vocês. Então se você é novo aqui no canal, já deixa aquele like fantástico, se inscreve, ativa o sininho das notificações, tem muito conteúdo literário e nerdístico que eu quero trazer aqui para vocês e eu tô super animado para poder fazer isso. Eu quero que vocês saibam que o verdadeiro responsável por isso, pelo canal tá crescendo cada vez mais, pelas coisas estarem melhorando e pela minha animação, é claro, é você nerd que tá aí do outro lado. Pega ele! Desde já eu agradeço demais, então sem mais delongas, chega de papo, bora falar do livro começando pelo autor. Joseph Hillstrom King, ou Joe Hill como gosta de ser conhecido, nasceu em 4 de junho de 1972 em Maine, nos Estados Unidos. E desde pequeno já demonstrava uma paixão enorme por histórias de terror e suspense, tendo sido muito influenciado e incentivado por seus pais, os também escritores Tabitha King e a lenda viva do terror Stephen King. Chegou inclusive a fazer uma participação rápida em uma adaptação cinematográfica de um dos livros do pai, chamada Creepshow Arrepio do Medo, de 1982, quando ainda era apenas uma criança. Ele interpretou um garoto chamado Billy que colecionava HQs de Creepshow, que pra quem não sabe galera, é um termo em inglês que na tradução literal significa show de horrores. O interessante é que em 2019 subiu uma série de TV de mesmo nome e o próprio Joe Hill foi convidado para fazer o roteiro de um de seus episódios. Legal demais, né? Essa série já está disponível na plataforma de streaming Paramount e é uma adaptação de vários contos de diversos escritores, dentre eles o Stephen King e o próprio Joe Hill, e vale muito a pena conferir. Eu sei que a essa altura você já deve estar pensando, pô, mas aí fica fácil ficar famoso, sendo filho de um dos maiores escritores de todos os tempos, basta sair por aí dizendo para todo mundo quem é seu pai e assinar seus trabalhos com o sobrenome dele, né? É, só comer, né? E realmente em partes vocês não estariam errados de pensar assim, se ele tivesse escolhido seguir por esse caminho, mas para surpresa de todos o que ele fez foi exatamente o oposto. Em 1997, aos 25 anos de idade, Joe publicou seu primeiro conto intitulado The Lady Rests, ou na tradução literal, A Dama Descansa, utilizando um pseudônimo que ele mesmo criou e que na verdade nada mais era do que uma substituição do seu primeiro nome Joseph por seu apelido Joe e a abreviação de seu sobrenome Hillstrom para Hill, abrindo mão assim de utilizar o sobrenome do pai famoso em seus trabalhos. Ou seja, ele escolheu o caminho mais difícil, hein galera? Exatamente porque ele queria ser valorizado pelo seu próprio talento e esforço. Percebem o quanto isso é de se admirar? É verdade. Esforço esse que foi merecidamente reconhecido já em seu primeiro livro, Os Fantasmas do Século XX, publicado no ano de 2005, que era uma coletânea de 14 contos do autor e que no mesmo ano de sua publicação já recebeu o Bram Stoker Award de melhor coletânea de ficção. Galera, vocês têm noção do que é isso? Só para vocês entenderem, o Bram Stoker Award foi criado em 1987 pela Horror Writers Association, ou no nosso idioma, Associação dos Escritores de Terror, como uma forma de homenagear um dos maiores escritores de terror de todos os tempos, o criador do icônico Conde Drácula, Bram Stoker, e é considerado por muitos atualmente o prêmio máximo da literatura no gênero. Incrível, né?
E não para por aí. Em 2007, apenas 2 anos depois, ele publicou seu primeiro romance intitulado Heart Shaped Box, que na tradução literal fica caixa em forma de coração, mas que aqui no Brasil foi lançado como Estrada da Noite, que além de ter ficado na lista dos mais vendidos no New York Times naquele ano, também ganhou o Bram Stoker de primeiro romance. E esses foram só alguns dos muitos prêmios que ele ganhou, tá galera? E tudo isso sem que ninguém soubesse de quem ele era filho. Ou seja, ele provou que realmente é muito bom no que faz. O interessante é que posteriormente, numa entrevista que ele deu ao jornal Folha de São Paulo, também em 2007, quando já havia sido revelado que ele era filho do Stephen King, eles o questionaram sobre isso e olha o que ele respondeu, abre aspas. Decidi esconder esse fato quando era bem novinho. Se os editores não soubessem quem era o meu pai, ficariam menos tentados a me tratar de um jeito especial. Também tive quase 10 anos para cometer meus erros e afinar meu estilo, mas sabia que seria impossível manter o segredo. Então vocês verem que ele realmente tentou ao máximo esconder esse fato. Mas querendo ou não, até mesmo os fãs menos observadores, aos poucos começaram a notar a semelhança enorme que havia entre eles. E aí vocês já sabem, né? Bastou juntar as pontas aí para poder descobrir a verdade. Além de seus romances e contos, um outro fato interessante é que Joe também é fã de quadrinhos de terror, tendo escrito inúmeros deles, e inclusive é dele a série de quadrinhos intitulada Lock and Key, que acabou virando uma série na Netflix em 2020 e já conta com 2 temporadas, sendo que a terceira já foi anunciada e chega na plataforma agora em agosto, hein galera? Então se você ainda não viu, tá aí uma boa hora para maratonar. Key House is filled with amazing keys. Listen for them. They whisper. You hear that? Em 2019, com a extinção do selo Vertigo, a DC Comics anunciou a criação de um selo específico para HQs de terror, algo totalmente novo na editora, e além de colocar Joe Hill como chefe responsável por esse novo trabalho, o novo selo ainda leva o nome do autor, sendo intitulado Hill House Comics. E isso é simplesmente sensacional, né galera? Ter o seu trabalho reconhecido simplesmente não tem preço. É claro! Eu poderia falar muito mais sobre ele aqui, porém o vídeo ficaria muito grande, mas depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só sobre esse assunto. Deixem aí nos comentários. Mas agora que a gente já conhece o autor, bora falar um pouquinho sobre o livro? Bom, e tá aqui o livro com essa capa incrível baseada no filme. Eu vou deixar o link de compra dele aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você se interesse. E ele foi publicado aqui pela HarperCollins Brasil. Ele possui capa flexível com orelhas em ambos os lados, as páginas são amareladas de boa qualidade, a diagramação é excelente e eu não encontrei erros de digitação, mas se por acaso algum de vocês tiver encontrado, deixa aí nos comentários. Uma curiosidade sobre esse livro que talvez muitos de vocês não saibam é que ele é na verdade aquele primeiro livro de Joe Hill chamado Os Fantasmas do Século XX, que eu mencionei lá no começo do vídeo, só que publicado por outra editora. Aquela versão mais antiga é a versão da editora Arqueiro e essa, por outro lado, foi publicada esse ano de 2022 pela HarperCollins, como eu falei agora há pouco, que optou por fazer uma nova tradução e uma nova capa já focada no filme, exatamente para poder aproveitar esse hype dele. Mas se você já tem aí o livro Os Fantasmas do Século XX aí na sua estante, pode ficar tranquilo que é o mesmo livro. É mesmo, é? Agora, antes de eu falar sobre a história, é muito importante vocês entenderem que, como o próprio título sugere, o Telefone Preto e Outras Histórias trata-se de uma coletânea de contos e não gira em torno apenas dessa história, ok? Pra quem não sabe, galera, o conto é um subgênero literário caracterizado por ser uma narrativa curta, sempre escrita em forma de prosa. Sua estrutura pode variar de acordo com o autor e o gênero ao qual foi escrito, porém, com o passar dos anos, alguns elementos tornaram-se recorrentes nos contos e acabaram criando assim um certo padrão característico do estilo, como por exemplo, ter poucos personagens. Normalmente, por serem mais diretos, os contos focam apenas em uma situação específica com um objetivo único e nos apresentam apenas os personagens essenciais para o desenrolar dessa situação. Acontecer em um curto período de tempo. É muito comum que a narrativa inteira se passe em um intervalo de poucos dias ou até mesmo horas, desde o início da trama até a sua conclusão. E por fim, possuir um final repentino. Também é uma característica muito comum nos contos, encerrar a história logo após o seu clímax, deixando em aberto para o leitor quais foram as consequências resultantes daqueles acontecimentos.
Bom, agora que nós já entendemos o que é um conto, nós podemos voltar aqui para o nosso livro. E é o seguinte, galera, ele possui um total de 15 contos, com aproximadamente 20 páginas cada, e mais um mini conto surpresa de apenas 2 páginas, inseridas pelo autor lá nos agradecimentos no final do livro. E eu achei isso sensacional, porque eu nunca tinha visto nenhum autor fazer isso, e inclusive o próprio Joe menciona isso no final do livro, o que já mostra um diferencial imenso do autor, né? Quanto à história, como o Telefone Preto trata-se de um conto, eu não vou falar muito sobre o enredo, até mesmo para não dar spoilers, mas basicamente a trama gira em torno de um garoto chamado Johnny Finney, de apenas 13 anos, cujos pais são emocionalmente distantes, e a sua única referência familiar é a sua irmã Susana, uma garota obcecada por coisas místicas, ocultismo e vida extraterrestre, além de ser 3 anos mais velha que Johnny. Susana é também a única pessoa com quem Finney realmente se importava e com quem ele sabia que poderia contar caso ele realmente precisasse. Um belo dia, ao tentar ajudar um homem gordo e desajeitado, que se dizia ser palhaço nas horas vagas, a recolher umas sacolas de compras que haviam caído no chão, Finney é sequestrado por ele e trancado em um porão, tendo à sua disposição apenas um colchão, um vaso sanitário e um telefone velho que não funcionava mais, preso à parede. Daí pra frente, o garoto dá início a uma série de tentativas desesperadas para tentar fugir do cativeiro, e quando se dá conta finalmente de que sua morte era um destino quase inevitável, Johnny Finney recebe uma ligação vinda direta do além, dos garotos mortos pelo gatuno de Galesburg, que é como o sequestrador é conhecido no livro, e é aí que a história realmente começa, com Johnny Finney sendo encorajado e incentivado pelos garotos mortos a lidar com o sequestrador e buscar sua liberdade antes que seja tarde demais. Galera, a atmosfera que esse conto de pouquíssimas páginas consegue criar com essa história é simplesmente fantástica, de forma que você realmente se sente ali dentro da história, junto com o Finney, buscando uma forma de tentar sair daquele porão. Eu, inclusive, me peguei em vários momentos quando eu estava lendo, tentando imaginar se no lugar dele teria feito a mesma escolha, ou tido a mesma coragem. E é muito legal, né, quando o livro consegue fazer você se imergir dessa forma na história. Fala sério. E quanto ao final, ele é de tirar o fôlego, é sério, galera. Faz você querer voltar no começo do conto e começar a ler tudo de novo só para poder passar por toda aquela experiência novamente. Simplesmente fantástico. E agora a pergunta que não quer calar. Emerson, eu preciso ler o livro antes de ver o filme? E a resposta é... não, galera, podem ficar tranquilos que vocês não precisam ler o livro antes de ver o filme, tá? Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem até fazer o processo inverso, de ver o filme primeiro para depois ler o livro, que a única coisa que vai mudar aqui é a forma de imersão que vocês terão, já que o filme, na minha opinião, tem mais aquela pegada de suspense / terror psicológico. Sabe aquela atmosfera criada para provocar sustos no telespectador? Então é isso. E o livro, por outro lado, embora também tenha o suspense, já passa mais aquela sensação claustrofóbica, agoniante, de você não saber se o garoto vai ou não sair daquela situação vivo. Sem falar que o livro tem outros contos, mas eu já chego lá. Eu preciso ver os dois para poder entender melhor a história? E a resposta também é não, galera. Podem ficar tranquilos, não é necessário, mas ao meu ver, um complementa o outro. E eu vou dizer para vocês, eu tinha acabado de ler o livro quando eu fui ver o filme e a sensação foi simplesmente incrível. Porque ao mesmo tempo que você tá por dentro de tudo que tá acontecendo ali, também tem o fato de você não saber o que realmente eles adaptaram ou não da história. Então se você que tá aí em casa assistindo esse vídeo tiver essa oportunidade de ler o livro antes de ver o filme, faça isso que você não vai se arrepender. Porém, se você não tiver lido o livro e quiser ver o filme, pode ir tranquilo e assistir sem medo. Ou será com medo? Bom, enfim, vocês entenderam, né? Pode assistir que a experiência de vocês vai ser tão satisfatória quanto, eu garanto. E eu sei que o vídeo tá ficando muito grande, mas eu não podia deixar de falar sobre os outros contos desse livro, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já devem estar se perguntando: pô, Emerson, mas eu vou comprar um livro por causa de um único conto? E galera, eu tenho que dizer pra vocês que os outros contos desse livro são tão envolventes e tão incríveis quanto. O Joe Hill realmente merece cada um dos prêmios que ele conquistou. Inclusive, eu tenho que ser honesto com vocês, tem contos nesse livro que são melhores do que muitos romances inteiros que eu já li. É sério, galera. Por exemplo, tem um conto de um editor que se vê dentro de um conto de terror, tem o de um garoto que vira gafanhoto, um outro que é filho de um caçador de vampiros. Loucura, né? What? Inclusive tem um chamado Pop Art, gravem esse nome, que é aquele tipo de conto que quando você tá lendo bate até aquela poeira nos olhos, sabe? Quando cai um cisco assim que o olho enche d'água.
Então, galera, enfim, simplesmente surreal. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos aqui pro canal falando sobre cada um deles. Deixem aí nos comentários caso vocês queiram. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o link de compra desse livro vai ficar aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês já ajudam o canal a crescer. Então quem puder, dá essa força aí. Aproveita e já me segue também nas redes sociais. Tem muita coisa bacana que eu tô postando por lá. Lembra de deixar o like, se inscreve no canal e ó, ativa esse sininho, hein? Senão eu vou mandar os fantasmas ligarem aí pra sua casa. É brincadeira, galera. Obrigado de coração mesmo. Tamo junto sempre. Valeu, falou, fui!